Bom dia, meu povo! Acorda! Tudo bem? Como estamos? Boa terça-feira para você. Boa semana, embora já seja terça, né? Uma boa semana para você. A gente já começa fazendo a correção da nossa prova, né? A prova do segundo tri que a gente fez. E você lembra quanto você tirou? Eu quero que você acompanhe essa correção, como a gente fala, correção é o suprassumo, né, de uma avaliação. É quando a gente vê onde estavam os erros, como é que a gente pode fazer melhor e aprender de fato com o que a gente errou. Tá? Errar é bom quando a gente consegue tirar coisas boas desse erro e não cometê-los mais. Então, foca nisso aqui, assiste até o final. Você sabe quais as questões que você tinha mais dificuldade, que você acabou errando e já vai verificando aqui, né? Pega lá a sua prova, né? Aonde você anotou as questões, enfim, que você consegue acompanhar melhor, beleza? Vamos embora começar logo, ó. Primeira questão é assim. Esse texto ele vai servir para a primeira e para a segunda questões. A balança da imagem abaixo está em equilíbrio. Todas as caixas são iguais e a massa de cada bolinha é 1 kg. Aí eu começo assim, ó. Aplicando o conceito de igualdade, utilizando x para representar a massa de cada caixa, a situação da balança acima pode ser representada pela equação. E olha só, olha só que maneiro, ó. A gente já falou bastante disso. Equação é igualdade, então o que tem na esquerda tem que ser igual ao que está na direita. Como eu sei que cada bolinha tem 1 kg, vamos lá, bota o sinal de igual porque tem equilíbrio, certo? Na balança da esquerda eu tenho 1 kg. Na balança da direita eu tenho uma bolinha, duas bolinhas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolinhas. Então já começo com 8 quilos. Tenho que somar ó, agora em cada lado as caixas, né? As caixinhas, que eu não sei o peso dela, né? A massa delas. Então eu vou colocar as caixinhas aqui. Ó. Deixa eu só ajeitar esse sinal de mais, que eu fiquei brincando com ele. E aí acabei estragando ele. Calma aí, calma aí. Ajeitei. Vamos lá. No primeiro lado, né, primeiro membro da equação, no primeiro prato, eu tenho 3 caixinhas. Cada caixinha, aqui, ó, tem massa x. Então, na esquerda é 3x mais o 1 que já tinha. E na direita, mais uma caixinha, mais x. A equação já está montada para a gente. Olha aqui, ó. Essa é a equação que a gente quer encontrar. Basta agora a gente ver qual é a equação equivalente, correspondente, que está aqui nas nossas opções. Vou lá nas minhas opções e vejo. Bom, a primeira é x mais 3, tem nada a ver. Não, não, não. A segunda é 3x menos 1. Não, querido, eu estou acrescentando a bolinha. Na letra C, 1 mais 3x. Opa, é a mesma coisa, só mudei a ordem aqui. Depois tem x mais 8, a mesma coisa que 8 mais x. Então, fechou. Aqui, ó. A correta é a alternativa C. Tranquilo? Bora para a segunda questão que vai depender dessa primeira, tá? Mantive a imagem justamente para a gente poder ver, né, a questão de novo. Claro que a equação eu tinha feito lá no primeiro, mas eu vou repetir ela. Você lembra? Eu também lembro. Era 3x mais 1 igual a 8 mais x. E agora a gente vai resolver isso aqui. Como é que eu faço, Luciano? Eu quero assim, ó. Como a balança acima está em equilíbrio, concluímos que cada caixa tem. Cada caixa tem a massa x, então encontrar o valor de x. Letra de um lado, número do outro. 3x traz o x para a esquerda, menos x. Isso é igual a o 8 permanece, quem vai para lá é o mais 1, como menos 1. 3x menos x, 2x, igual a 8 menos 1, 7. Opa, tenho que encontrar x. Então, o 2 sai daqui, se ele estava multiplicando, ele sai dividindo. Então, eu sei que x é igual a 7 meios. Como eu estou falando de massa, quilograma e tal, não sei o quê, pode escrever isso aqui em decimal. X é igual a 7 dividido por 2, que vai me dar 3,5 quilogramas. Beleza? Vamos lá encontrar onde está isso. Aqui, ó. Letra B. Letra B. Solução correta. Beleza? Fizemos as duas questões baseadas nessa balança aqui, ó.
E lembra sempre, equilíbrio. Equilíbrio é igualdade entre os membros, igualdade entre os pratos. Tá? Uma balança ajuda bastante a resolver essa situação de equação. Bora para a questão número 3. Terceira questão diz assim: o par ordenado 5 e menos 2 é a solução da equação. Ah, Luciano, eu não sei, o par ordenado, solução, equação. Lembra, o que tem que ficar na sua mente é o seguinte: um par ordenado é sempre formado por x, y. Nessa ordem, por isso que é ordenado. Então, quando eu vejo que o par ordenado é 5 e menos 2, o primeiro elemento tem que corresponder ao x e o segundo elemento corresponder ao y. Então, eu vou fazer justamente essas substituições aqui. Ó. Na letra A, no item A, na equação da letra A, vai ficar 3 vezes 5. Deixa eu até apagar essa coisa aqui, porque senão vai te complicar, né? 3 vezes 5, porque o 5 corresponde ao x. Tá vendo? Menos 2 vezes menos 2. Isso eu não sei quanto dá. Se der 11, tá bonito. Era o que eu queria, é a solução. Se não der o 11, não é solução. Então vamos embora fazer essa conta. 3 vezes 5 dá 15. Menos vezes menos. Não esquece aqui, ó, é menos 2 vezes menos 2. Vai dar mais 4. Isso é igual a 19. Luciano, era para dar 11, não deu 11. Então eu sinto muito, não é a solução. Vou fazer agora a mesma ideia, aqui ó, de verde para a equação de baixo. 2 vezes o x. Quem é o x? 5. Olha para o par ordenado, querido. Mais o y, que é menos 2. Isso eu não sei quanto dá, vou calcular. 2 vezes 5 é 10. E não esquece, ó, mais e menos, menos 2. Resultado, 8. Luciano, era para dar 6, tá certo? Não, não tá certo. Não tá certo. Continuamos a nossa saga em busca da equação correta. Vamos para cá, ó. Letra, ó, o x vale 5, então aqui vai ficar 5 mais menos 2. Isso, ó, mais e menos dá menos, então é 5 menos 2, que resulta 3. Opa, bingo, bingo, deu 3, Luciano, aqui, ó, deu 3 nos dois, tá certo? Tá certo, fechou. Essa aqui é a alternativa correta. Olha lá, letra C. Mas eu tô com medo, Luciano. Você pode verificar para mim a letra D? Porque, sei lá, né? Vai que você também errou esse gabarito. Tem toda a razão. Eu posso errar e não me envergonho de errar, não. Eu também aprendo com isso. 2 vezes 5 menos 3 vezes menos 2. Está dizendo ó, que tem que dar 4. Vamos checar. 2 vezes 5, 10. Olha o problema aqui. Ó. Menos vezes menos. Menos 3 vezes menos 2 dá mais 6. 16. Tem nada a ver com esse 4. Você estava certo, pode ficar feliz e contente. Alternativa correta, letra C. Entendido? Como é que a gente verifica se um par ordenado é a solução? Quarta questão. O volume do bloco retangular da figura abaixo pode ser representado por... Opa, peraí, ó. Eu tenho as medidas do bloco. A primeira coisa que você tem que lembrar é como é que se calcula o volume de um bloco. O volume de um bloco, ó, vou fazer um bloco genérico aqui em cima. Aqui, ó, para a gente poder trabalhar esse bloco com quaisquer valores. Ó. Eu vou dizer que o comprimento é A largura é B e a altura é C, certo? Volume é sempre o produto das três dimensões, comprimento, largura e altura. Sempre. Nesse nosso bloco, o volume ele é o comprimento, 2y, vezes a largura, né, a profundidade, sei lá, que também é 2y, vezes a altura, que é y. E aí eu vou calcular ele, ó, primeiro multiplicando os coeficientes, lembra? Produto, multiplicação em termos algébricos. Primeiro eu multiplico os coeficientes, 2 vezes 2, e aqui é 1, né? Então vai dar 4. E depois eu lembro que aqui tem expoente, ó, 1, 1 e 1.
faz aquela propriedadezinha de potências, como a letra é a mesma, você repete a letra, repete a base e soma os expoentes. 1 mais 1 mais 1, 3. Resultado é que o volume pode ser representado por essa expressão algébrica, 4y ao cubo. E essa expressão algébrica aparece aqui, ó, na letra D. Eba, que bacana, Luciano. Estou entendendo. É isso que eu quero que você entenda, tá? Você sabia calcular volume? Ótimo. Mas tropeçou na hora de fazer isso aqui, né? Às vezes acontece isso aqui, ó. Essa multiplicação, eu tenho que lembrar desses expoentezinhos. Então, foca nisso, presta atenção e não erra mais, tá? A quinta questão diz assim, ó. Sequências recursivas são aquelas em que podemos determinar cada termo a partir de um ou mais termos anteriores. A sequência AN mais 1 igual a N mais 5 é um exemplo de sequência recursiva. Nessa sequência, sendo A1 igual a 4, a 4 é igual a quanto? Vamos lá, ué. Se é para fazer, a gente vai, né? Deixa eu escrever a sequência aqui bonitinha, ó. AN mais 1, que é igual a AN mais 5. Eu vou fazer algumas observações. Deixa eu só corrigir aqui, que é para você não pensar que é 6, tá? Aqui vai ficar assim, ó. Pronto, 5, bonitinho. Eu quero o A4, então vou ter que começar, né, pelo A1, que é igual a 4, e vamos fazer o A2. Olhando para cá, eu quero o A2, não é isso? Para isso aqui, né, que eu acabei de envolver ser 2, quanto é que tem que valer o N? Isso, 1. Então eu vejo que aqui tem que ser exatamente o anterior. E é essa a ideia. AN é o termo, o AN mais 1 é o sucessor, é o próximo, é o seguinte, é o consecutivo. Então, se eu quero o A2, eu tenho que saber o A1 e somar 5. O A1 dá quanto? 4, né? Já foi informado para a gente. Então, isso nada mais é do que 4 mais 5, que dá 9. Vamos para o A3, que é o A2 mais 5, que é 9 mais 5, que dá 14. E agora o que a gente queria? A4, que é o A3 mais 5, que é 14 mais 5, que dá quanto? Quanto? Olha lá, dá C. Desculpa, me antecipei. Dá 19. Beleza? Alternativa correta. Letra C, de chutei, certo? Nada a ver, né? Eu espero que tu não tenha chutado mesmo não, porque, vamos ser francos, sequência recursiva, a gente trabalhou bastante, e etc. Tá? Mas se continuar com alguma dúvida, por favor, não deixa de perguntar pra gente, hein? A número 6. Adriana precisa viajar. Por isso, visitou um site para encontrar preços de hotéis. Ela selecionou 5 hotéis e organizou as informações na tabela abaixo. Beleza, bacana. Aí eu vejo na tabela, ó, vários hotéis, hotel A, B, C, D, E, tem os preços das diárias de cada um deles e a distância do aeroporto, porque para ela isso é muito importante, saber qual é a distância para o aeroporto. E segundo as informações acima, a mediana das distâncias do aeroporto e a média de preços das diárias dos hotéis selecionados por Adriana são, respectivamente, primeira coisa, temos que diferenciar mediana de média. E aí eu vou te dar essa ideia de novo, né? O que é mediana, meu querido? Minha querida, mediana não se calcula. Mediana a gente obtém quando a gente coloca, a gente organiza todos os valores em ordem crescente ou decrescente. Então, se eu quero a mediana das distâncias do aeroporto, eu vou pegar esses valores aqui, ó, e colocá-los em ordem crescente ou decrescente. E aí já me ajuda a matar isso aqui, ó. Primeiro, vou chamar assim, ó, dist aero. Dist aero. Você sabe o que significa. A menor distância é de 10,1
4 km, que é menor do que 12,6 km do Hotel C, né? Que é menor do que 13,2 km, que é menor do que 13,7, que é menor do que 15,1. Tá feito isso, eu quero a mediana, eu pego o termo central. Aqui, ó. Então, mediana está aqui. A mediana das distâncias, né, vamos dizer no plural, do aeroporto é 13,2. Caramba, ó, já está aqui, 13,2. Bom, Luciano, eu prefiro calcular a média também. Óbvio que eu vou calcular a média. E média é aquele lance. Para se achar uma média aritmética, a gente soma todos os valores e divide pela quantidade de valores que a gente somou, quantidade de parcelas. Então eu vou pegar todos os preços das diárias. Vou escrever assim, ó, R cifrão diária. E eu quero a média disso aqui. Vamos somar, ó. Deixa eu colocar logo aqui meu traço de fração, que é para me orientar. 224 mais 189 mais 215 mais 197 mais 205. Cara, quando o cara é MC de natureza, faz música até com isso, né? Fala sério. E divide por quanto? Divide por 5, né? Porque são 5 parcelas, 5 valores que eu somei. Aí agora você faz a conta. Ó. Aqui em cima vai dar 1.030 dividido por 5. A média dos preços das diárias é de R$ 206. Está aqui, Luciano, que milagre! Realmente você estava certo. A alternativa correta é a letra B, porque apresenta a mediana das distâncias e a média das diárias corretamente. Viu só? Número 7. As retas RS da figura abaixo são concorrentes no ponto O. O que são retas concorrentes mesmo? Exatamente, são aquelas retas que se cortam num ponto, não é isso? Se encontram, se cruzam. E esse ponto de encontro é o chamado ponto de concorrência, né? O ponto de interseção das retas. E aqui é o ponto O. Sabendo disso, o ângulo AOB mede... por que eu te informei que aqui tem duas retas concorrentes? Para você poder observar que esses dois ângulos que eu agora preencho de vermelho, ó, são ângulos cujos lados de um são semi-retas opostas aos lados do outro. Ângulos que têm isso, a gente chama de OPV. Concorda comigo? Então, ó, eu vou só indicar que aqui os vermelhinhos são OPV. E o que eu tenho que saber quando eu falo que os ângulos são OPV? Eles são congruentes. Então, se os ângulos são OPV, eles têm a mesma medida. Olha lá, OPV congruente. O que eu vou fazer? Se a medida do de cima é 4x menos 25 graus e a medida do de baixo é 3x mais 15, elas têm que ser iguais, cara. Não são congruentes? As medidas não são as mesmas? Está aqui. Então, 4x menos 3x é igual a 15 mais 25. Opa! X é igual a 40. Pronto, Luciano. Letra A, não é? Eu sabia que você ia falar isso. Sabia. Claro que deu. Não é a letra A. O que eu falo para você? Ó, sempre verifica o problema. Sempre verifica a solução. Eu não estou te pedindo a medida de x. Eu estou te pedindo o ângulo AOB. Eu estou te pedindo esse camarada que eu agora vou pintar de verde. Ó, eu estou te pedindo isso aqui. Ó. AOB. Deu mole, né? Deu mole. Foi na pressa. Não era para ter ido. Poxa, Luciano, mas não era... Por que? Não, claro, eu quero ver se você leu o problema. Faz parte da minha questão. Você lê e mais ainda, usar a ideia de suplemento. Porque aqui, ó, quando eu juntar o ângulo verde com o ângulo vermelho, concorda que eu vou ter essa reta R aqui? E aí você vai lembrar muito bem que a gente já falou sobre isso.
A soma desses dois tem que dar 180. Eles são suplementares. Então, eu calculo esse camarada quando x for 40. Fica 4 vezes 40 menos 25. Isso vai dar 160 menos 25, que dá 135 graus. Certo? Agora, quanto é que falta aqui, ó, nesse ângulo que a gente quer achar, o A ou B, para chegar a 180? É só fazer 180 menos 135, que eu encontro 45 graus. E a alternativa correta estava na letra B. Viu só como é importante você reler o problema para saber exatamente do que ele trata e o que ele está querendo? Faz isso sempre, tá? Por favor. Oitava questão. O trapézio ABCD foi representado no plano cartesiano, como você pode observar na imagem abaixo. Se fizermos uma reflexão desse trapézio em relação à origem do sistema de eixos coordenados, obteremos um outro trapézio cujas coordenadas A', B', C', D' são, respectivamente. O que a gente tem que lembrar disso daqui? Ó? A gente está falando de uma reflexão. Aqui, ó, deixa eu botar de vermelho que você enxerga melhor. Ó. Ah, vou iluminar. É uma... Eita, não é borracha não, aqui. Ó. É uma reflexão em relação à origem. Sempre que a gente faz uma reflexão em relação à origem, lembra? A gente muda, a gente troca o sinal de todas as coordenadas de cada ponto. Lembra disso? Então, quem era x fica menos x, quem era y fica menos y e vice-versa. Não é assim? Só para você visualizar o que a gente faz, né? Vou fazer só com um ponto, tá? É como se eu pegasse o ponto C aqui, ó, vou pegar o ponto B. Eu pego o ponto B aqui, ó, e vou refletir em relação a esse camarada aqui. Deixa eu botar isso aqui de roxo, eu acho que você enxerga melhor. Ó. Aqui. Eu vou refletir em relação a esse ponto aqui, ó, que é a origem. Olha lá. E vou jogar ele para baixo. Lá, refletir. Isso aqui, refletido, fica aqui, ó. Olha lá. E aí, se você olhar, é justamente o oposto de cada coordenada. A coordenada x era 1, agora passa a ser menos 1. A coordenada y era 3, agora passa a ser menos 3. Então, o que eu vou olhar é isso. Coordenadas do ponto A. Coordenadas de A, x vale menos 3 e o y vale 3. Coordenada do B a gente acabou de fazer, né? X vale 1, y vale 3. Coordenadas de C, x vale 3 e y vale menos 2. E as coordenadas de D, x vale menos 5 e o y também vale menos 2. Pronto, está aqui. O que eu tenho que olhar? Justamente quais dessas opções têm as coordenadas com todos os sinais, vamos chamar assim, né, contrários ao do trapézio original. Na letra A, era menos 3 e 3, né, o ponto A. Agora é 3 menos 3, correto para o ponto A. O ponto B era 1 positivo e 3 positivo. Agora está 1 negativo e 3 negativo. Show de bola. O ponto C era 3 positivo, 2 negativo. Aqui é 3 negativo, 2 positivo. Olha lá, vê se não trocou o sinal. Perfeito. E a letra D, né? Letra D não, cuidado porque não é alternativa D, é o ponto D. Era menos 5, menos 2. Aqui está mais 5, mais 2. Fechado. Ainda bem que era a letra A. Olha lá. Correta, letra A. É claro que eu fiz isso para você não ficar procurando e perdendo tanto tempo assim. Mas é óbvio que você precisava saber que para ter uma reflexão em relação à origem, basta você trocar os sinais de todos os pares ordenados, né, de todos os elementos dos pares ordenados de cada uma das coordenadas do vértice, dos vértices desse polígono aí. Nona questão. Fui no Tororó beber água e não achei. Voltei chateado, porque percorri à toa 220 decâmetros na ida até lá e mais 190 mil centímetros na volta. Ou seja, andei um total de quantos quilômetros? Luciano, por que você falou quantos quilômetros? Porque se você olhar as alternativas, todas elas estão em quilômetros. Então eu vou ter que trabalhar com isso.
tá? E aí, vamos embora, né? Por falar nisso, cara, essa música na minha infância era triste, né? Fui no Tororó, beber água eu não achei, né? Que chato. Mas vamos seguir. Você lembra dessa música? Cantaram isso pra você alguma vez? Sim, eu aposto que você viu Galinha Pintadinha, tinha isso na Galinha Pintadinha. Eu aposto que você viu isso ali nos Pequerruchos ou mais alguém cantando. Ai, ai, como eu já ouvi isso. Eu vou transformar 220 decâmetros em quilômetros, mas antes nunca se esqueça jamais que KH dá muita dor de cabeça em mim. E as transformações vão fluir, meu povo. Ó, 220 decâmetros. Aqui, ó, dan. Eu sei que a vírgula está aqui, então eu tenho que voltar uma, duas casas para a esquerda. Uma, duas casas para a esquerda. Isso corresponde a... Peraí, deixa eu apagar para botar um limite decente. Isso corresponde a 2,2 ou 2,20 quilômetros. Vamos embora agora lá para os centímetros. Aqui, ó, 190 mil centímetros. Opa, se eu estou em centímetro, olha lá, estou lá embaixo, ó. Eu vou voltar uma, duas, três, quatro, 5 casas. Se a vírgula está aqui, eu volto uma, duas, três, quatro, 5. Ou seja, 1,9 quilômetro. Agora é só somar, né? Como ele falou para a gente. Então, isso aqui vai ficar a vírgula embaixo da vírgula, 1, 4. Ou seja, 4,1 quilômetros que eu percorri à toa para chegar no Tororó, beber água e voltar com sede. Letra A. Olha lá. Está marcada. 10ª questão. Sabendo que a semirreta OC é bissetriz do ângulo AOB e que o ângulo BOC mede 34 graus, a medida de AOC é... Eu já te falei uma coisa que é assim, ó. Sempre que falar de figura geométrica, desenha ela. Que você visualiza. Não precisa ser perfeito, não. Assim, ó. Eu não vou fazer com perfeição. Eu sei que não é. Tá? Mas eu já vou ter uma ideia da figura. Tá? Vou ter uma ideia. Eu sei que o ângulo é o AOB. Então, aqui é AO, que é no vértice, né? B. E que a bissetriz OC está por aqui, assim. Tá bom? Aqui, ó. Bissetriz. Certo. E que se ele falou bissetriz, eu lembro que bissetriz é aquela semirreta que vai dividir o ângulo em dois ângulos congruentes. Então, eu posso muito bem dizer que esse ângulo AOC tem a mesma medida que esse ângulo AOB. Ah, Luciano. Ops, AOB não, desculpa. BOC, tá? Esse é o B que eu falei aqui embaixo. Tá bom? Aqui, ó. Esse aqui é BOC. Esse aqui é o AOC. Então, tá. Eu já sei a medida do ângulo BOC, que vale 34 graus. Então, se aqui, ó, é 34 graus, qual é a medida de AOC? A medida de AOC é a mesma, 34 graus. Pronto, está aqui. Ah, Luciano, era isso? Era exatamente isso. Se você sabe o que é bissetriz e você conseguiu visualizar essa figura para não se confundir com esses ângulos AOB, AOC, quem é a semirreta que divide ao meio, a bissetriz, e, enfim, você conseguiu achar esse 34 com certa tranquilidade. Tá bom? 11. Numa sacola há bolas idênticas numeradas de 1 a 20 e nenhuma bola possui o mesmo número de outra. A probabilidade de retirarmos ao acaso uma bola que contenha um número primo é... Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é que probabilidade é o número de casos favoráveis ao que a gente quer sobre o total de casos possíveis. Certo? É isso. Tá, Luciano, o total de casos possíveis a gente já vê, está visível, porque eu tenho na sacola
bolas numeradas de 1 a 20 e nenhuma bola é igual a outra, né? Nenhuma bola se repete os números aqui. Então, eu tenho um total de 20 casos possíveis. Fechado. Então, isso aqui, ó, a probabilidade, vou escrever PP, tá? Saiu um número primo, é alguma coisa 20avos. Tá bom. O que eu preciso agora é saber quantos casos me favorecem, quantos números são primos. Então, eu vou escrever todos esses números aqui, ó. E é o que a gente chama de espaço amostral, lembra? Aqui, ó, eu tenho os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, respira, 16, respira, 17, estou morrendo, 18, não aguento mais, cheguei. Está aqui. E aí, vou ter que ver quais deles são primos. Um é primo? Claro que não. O que são números primos? São aqueles que possuem exatamente 2 divisores naturais. Um não possui. 2. Então, eu sinto muito. O 2 é primo, o 3 é primo, o 4 não, o 5 é primo, o 7 é primo, o 8 não, o 9 não, o 10 não, o 11 é, o 13 sim, 14 não, 15 não, 16 não, 17 sim e 19 também, tá? E aí eu vejo que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números que me favorecem. 8 casos favoráveis. E vou simplificar. Quando divido aqui por 4 e aqui por 4, eu obtenho 2 quintos. E já corro para a alternativa D, que é a opção que apresenta esses 2 quintos. 12. Paulo faz pequenos fretes. Ele cobra uma taxa fixa de R$ 250 para o carregamento do caminhão, além de R$ 25 por cada quilômetro percorrido entre a origem e o destino. A expressão algébrica que representa o valor a ser pago por alguém que contrata os serviços de Paulo, utilizando o x para representar a distância percorrida, é... Bora lá, já fizemos assim alguns casos, né, com táxi e tudo mais. O que a gente tem que perceber? Eu quero a expressão que representa o valor a ser pago. Tá. A pessoa vai contratar os serviços dele e vai pagar sempre uma taxa fixa de R$ 250, que é para ele carregar o caminhão. Então, sempre vai começar com 250. E vai acrescentar R$ 25 por cada quilômetro percorrido. Então, é pegar essa distância x que ele falou, né, utilizando x para representar a distância, e multiplicar por R$ 25, que vai pagar mais. É claro que isso fica muito mais bonito e organizado, ó, do jeito que a gente já falou. Coloca o coeficiente na frente da letra. Então, eu passo a ter 25x mais 250. Olha lá, ó. Essa, né, vou falar assim, é a expressão que representa o valor que a pessoa vai pagar se contratar os serviços do Paulo em relação a X quilômetros percorridos. E eu vou começar a procurar onde é que está essa opção para mim. Na letra A, cuidado, ó, porque aqui eu estou multiplicando 250 por X e não 25, então não é a letra A. Na letra B, eu estou somando X com 25 multiplicando por 250, não tem nada a ver. A letra C, olha lá, está linda, bonita, feliz e saltitante. Aqui, ó, para a gente marcar. A letra D, nem tenho o que falar, né? Sinto muito. Tá bom? 13. Com o início da flexibilização, João foi de carro visitar seus pais que moram em outra cidade. Na primeira hora de viagem, ele percorreu 1/3 do trajeto. Na segunda hora, percorreu mais 2/5 do percurso. 60 quilômetros depois, chegou, finalmente, ao seu destino. A distância total percorrida por João nessa viagem foi de... Não sei. Eu não sei. Por quê? Porque eu não sei. Estava lá, ó. Ele percorreu 1/3 do trajeto, depois 2/5 do percurso, que é a mesma coisa que trajeto. Eu quero saber a distância total. Cara, como é que eu vou saber? Eu não sei. Isso é desconhecido. E aí eu quero que você preste bastante atenção, porque tem gente que ainda está com dúvida nessa parte de resolução de problemas. Eu disse para você assim, ó,
Entenda o problema. Lê e entenda. Você entendeu? Não. Então eu vou fazer devagar com você. Ó. João foi de carro visitar os pais que moram em outra cidade. Bonito, tudo bem. Na primeira hora, ele percorreu 1/3 do trajeto. Na segunda, mais 2/5. Depois, ele andou mais 60 km e chegou. Se eu somar tudo que ele andou, né? Ele percorreu 1/3, depois ele percorreu 2/5 e depois 60 km, tem que dar o trajeto todo. Pronto. Está entendido. Agora você identifica a incógnita, que é justamente o que ele quer saber. É a distância total, ó. É a distância percorrida. E essa distância total nada mais é do que o trajeto. É a mesma coisa aqui, ó. Trajeto, percurso e distância total. Todos eles significam a mesma coisa. A gente vai chamar de x, por exemplo. Então, o que eu faço? Volto agora, que eu identifiquei a incógnita, e monto a equação. Lendo com calma. Na primeira hora, ele percorreu 1/3 do trajeto. Ou seja, 1/3 é dividir o trajeto por 3. Aí eu vou somar, como a gente já falou, ao que ele percorreu na segunda hora. 2/5 do percurso, 2/5 de x. Então, é 2x sobre 5. Agora você soma o que faltava para ele percorrer, os 60 km. E isso tem que dar a distância toda. X. É uma equação com fração e você sabe o que fazer. Coloca 1 embaixo de tudo e iguala os denominadores. Ó. MMC entre 3 e 5 é 15, então eu vou fazer isso. Aqui é 5, aqui é 3, aqui é 15. Aqui também. 5 vezes x, 5x, mais 3 vezes 2x, 6x, mais 15 vezes 60, que vai dar 900, mais 15x. Ops, mais não, desculpa. Aqui, ó, igual, vou até botar de vermelho mesmo, ó. É igual a 15x. Agora, eu vou fazer o que a gente está acostumado, a letra de um lado, número do outro. Então, vai ficar assim, ó, 900 é igual a 15x menos 5x menos 6x. 900 é igual a 10 menos 4x. 900 divididos por 4 é igual a x. 900 dividido por 4 vai dar 225, que é o valor de x. Mas quem é x, Luciano? A gente não identificou aqui, ó, distância total é igual a x, ou seja, justamente o que ele quer saber. 225 km, que aparece aqui na letra D. Tranquilo? Entendeu? É fundamental, meu querido, minha querida, fazer com calma esse tipo de questão. Lê, interpreta e tudo mais. E como eu terminei resolvendo a equação, eu fui lá e verifiquei a solução. Eu perguntei lá, o que ele está querendo? Distância total, que eu já tinha encontrado. Tá? Faz todas as vezes assim, que você vai ver. Daqui a pouco isso fica natural. 14. Escrevendo a expressão na sua forma reduzida, obtemos, bora reduzir. Quando a gente olha para uma expressão algébrica, a gente tem que procurar termos semelhantes. E aí eu já vou sair de cara atacando esse cara aqui, ó. 2x ao quadrado. Tem algum outro termo que tenha só x ao quadrado? Tem. Esse aqui, ó. Olha lá. Opa! Então eu vou fazer 2x ao quadrado menos, porque já tem o sinal junto, lembra? Sinal faz parte do termo, que vai dar só o x ao quadrado. Tá, beleza. Vou trocar de cor aqui. Eu tenho aqui o menos 6. Tem algum outro termo independente? Tem. Tem o mais 3. Então, menos 6 mais 3 vai dar menos 3. E, por fim, vou fazer aqui de roxo. Tenho mais 4x ao quadrado y e o menos 5y ao quadrado. Luciano, eles não são semelhantes? São. Repara que ambos têm x e y. E que quem está ao quadrado é o x. Viu isso? O y está elevado a 1. Então, eles são semelhantes. Se eu tenho 4 e gasto 5, eu devo 1x ao quadrado y. Agora, basta eu procurar por isso aqui. E que isso pode estar em várias ordens. Basta eu respeitar que o termo
x ao quadrado é positivo, o termo independente, né, o menos 3 aqui é negativo, e o outro que tem x ao quadrado, y, é negativo. Na letra A, não, porque o cara aqui ó, é positivo. Está errado. Opa, mas na letra B, ai, quase. O primeiro é negativo, mas aqui ó, o x ao quadrado está negativo e ao invés de ser menos 3 é mais 3. Na letra C, não é na letra C, porque de novo, esse cara é positivo. Só pode ser a letra D, e é. Olha aqui, ó, o x ao quadrado y está negativo, o x ao quadrado está positivo e o 3 está negativo. Encontrei a opção correta, tá? Fica atento aos sinais, não adianta querer embaralhar sem levar os sinais juntos. Combinado? 15ª questão. A equação que representa a situação. A quarta parte de um número racional adicionada ao triplo desse número é igual ao dobro desse mesmo número subtraído de 4. Vamos embora olhar. Olha só, vamos nessa, ó, devagar e sempre. A quarta parte de um número racional. Eu não sei que número racional é esse, então vou chamar aqui, ó, número racional. É x. Então, a quarta parte é x sobre 4. A gente já fez isso aqui, ó. Adicionada ao triplo desse número. Então, é adicionada mais triplo de x. Bonito. É igual ao dobro do mesmo número. Então, é 2x, que é o dobro, subtraído de 4, menos 4. Pronto. Tá aí. Vamos embora procurar qual é a opção que apresenta essa equação aqui. Letra A. Por que dividiu por 2? Nada a ver, não era para fazer x sobre 2, está errado. Na letra B, na letra B não era o 4x, era x sobre 4, está errado. Olha para a letra C. 3x mais x sobre 4, bonito. 2x menos 4, está top. É exatamente a letra C. Está aqui, ó. A letra D não é por quê, Luciano? Eu marquei ela. Porque aqui, ó, não era triplo. Está aqui escrito x sobre 3. Não era a quarta parte? É que está multiplicando. Ih, está cheio de erro. Confirmo. A letra C está corretíssima. 16ª questão. Considere um reservatório com o formato de um paralelepípedo com 3 metros de comprimento e 1,5 metro de largura, inicialmente vazio. A válvula de entrada de água no reservatório foi aberta por certo período e, assim, a altura do nível da água no reservatório atingiu 60 centímetros. Sendo assim, a quantidade de litros de água que foram utilizados nesse período foi de... Bom, vamos lá, né? Primeira coisa, lembra que eu acabei de falar nessa correção? Desenhe o reservatório, ó, porque é um paralelepípedo. Então, eu tenho isso aqui, ó, de reservatório. Bonito, né? Tá, ele pode não estar completamente cheio, mas o que eu quero que você veja é que aqui tem 3 metros, aqui tem 1,5 metro, não é? Largura, comprimento, ele falou na questão, e aqui vai ter 60 centímetros. Só que 60 centímetros nada mais é do que, KH dá muita dor de cabeça em mim. Anda 2 casinhas para a esquerda, o que era 60 centímetros vai virar 0,6 metro. 0,6 metro. Certo? Ou seja, calculo o volume. Se eu quero achar a quantidade de litros, capacidade, volume tem a ver, né? Então eu vou lá fazer o volume disso. O volume é igual a 0,6 metros vezes 3 metros vezes 1,5 metro. Isso vai me dar 2,7 metros cúbicos, né? Aqui, ó, metro, 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 metro cúbico. Mas, Luciano, ele pediu em litros. Nem o 2,7 eu tenho ali,
Pois é, e aí a gente precisa lembrar do que a gente já falou naquela relação de volume. Ó, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então você vai ter que passar metro cúbico para decímetro cúbico. Como é que eu faço isso? Lembra, aqui não são cubos, ó, aqui ó, cubinhos, né? Estou mudando para unidade de volume. Sim, isso vai te dizer que você vai andar do metro para o decímetro 3 casas. 1, 2, 3. Do decímetro para o centímetro, 3 casas. Do centímetro para o milímetro, 3 casas. Em todas elas. Então eu vou pegar aqui esse 2,7 e vou andar 3 casas. 1, 2, 3. Preenche, completa. Isso vai virar, ó, decímetro cúbico, que é a mesma coisa que litro. 2.700 litros. Mais uma vez, a alternativa correta, letra C. Beleza? Questão 17. Vou parar na 17 aqui e depois a gente continua na aula ao vivo, tá? Florisvaldo colocou placas a cada hectômetro de uma avenida, ou seja, a cada 100 metros, para orientar os consumidores desde a entrada da cidade até a porta de sua loja. Se o percurso todo mede 2 km, Florisvaldo colocará um total de... Bom, vamos nessa, né? Primeira coisa que eu quero entender é a cada hectômetro de uma avenida, ou seja, a cada 100 metros. E eu tenho 2 km. 2 km é igual a 2.000 metros, certo? Então, se eu dividir esses 2.000 metros de 100 em 100 metros, que ele fala, onde ele vai colocar lá as placas, ó, 2.000 metros divididos em pedaços de 100 metros, indica que eu vou colocar, ó, 20 placas. É só você pensar aqui, ó, fica rapidinho. Ele vai ter que colocar 20 placas, certo? Acabou. Já está feita a letra B. Mole, né? Sem muito mistério, não perdemos tempo. Queridos, a gente para por aqui e continua a correção. Fiz questão de fazer ela bem pausada, bem tranquila, com todo o detalhe, né, toda a atenção que uma avaliação, uma correção de avaliação merece, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, não deixe de perguntar na aula ao vivo, que a gente vai continuar essa correção. Abraço, vamos para lá!